provas escritas, e no início do bloco anterior, a gente estava pincelando, falando sobre que às vezes o bom conhecimento da matéria pode não ser suficiente. E na sua experiência como professor, o que acontece, como é que uma pessoa deve abordar uma prova de múltipla escolha, aquela do A, B, C, D. Como se resolver uma prova dessa para nunca... Porque tem armadilha pra caramba numa prova de múltipla escolha. E como tem, e como tem. Primeiro de tudo, o que eu vou dizer pode parecer contraditório, mas é pura verdade. Prova de múltipla escolha, prova objetiva, em geral, é muito difícil para aquele candidato que sabe demais. Aí, provavelmente, o pessoal não deve ter entendido nada agora que está dizendo, mas como é isso? Uma razão muito simples. Porque aquele candidato sabe demais, aquele candidato que sabe a regra, mas conhece aquela exceção da exceção, da exceção, da exceção. Então, o resultado é um candidato que, em geral, nunca vai achar que uma afirmação está perfeita. Por quê? Porque está faltando uma exceçãozinha, sabe, está faltando uma exceção, porque está faltando, mas porque se lembra que um determinado professor, doutrinador, entende de maneira diversa, ou porque se lembra de um julgado de maneira diversa, etc. E não é por aí. Primeira dica importante para a prova objetiva. Temos que ser objetivos. O que isso quer dizer? Ler a afirmação. Se os dados que constam na afirmação são precisos, essa alternativa estará verdadeira. Essa alternativa estará verdadeira. Mas a afirmação poderia ser um pouco mais completa. Poderia ter sido um pouco mais extensa. Poderia ter abordado ainda as hipóteses X, Y, Z. Ou poderia ter ressalvado a exceção A. Não interessa. Se o que consta naquela afirmativa é correto, é preciso, isso é suficiente. Isso é suficiente. Deixa eu dar um exemplo aqui, simples, tá? Para quem está nos assistindo. Um exemplo muito tranquilo. Existe um recurso no processo penal chamado recurso em sentido estrito, que tem um prazo de 5 dias. Só que tem uma exceção, na qual o prazo é de 20 dias. Então imagine que tivéssemos uma afirmação assim: o prazo para recorrer em sentido estrito no processo penal é de 5 dias. Resultado, a afirmação não trouxe aquela exceção dos 20 dias. Não interessa. Essa afirmação estará o quê? Correta. Por quê? De fato, o recurso tem como regra o prazo de 5 dias. Então está lá, às vezes, a questão, o enunciado fazendo essa questão, e botar lá A, 5, B, 6, aí, e bota um 20 ali. A pessoa, o que sabe muito pode acabar colocando o 20 ali por causa da exceção. Exatamente, quando não. Ou então, nos concursos, enfim, então coloca aquelas opções, enfim, não é nenhuma das alternativas. Cai nela. Aí muitas vezes cai nela. Porque ele está pensando exatamente, quando não é por aí. Então, resultado, se a afirmação